E agora, o Fernando conseguiu encaixar aí, vai falar aí sobre a perspectiva e expansão do projeto Revitalize, que está realmente sendo um grande, está impactando bastante as pessoas, porque a gente está falando em saúde, a gente está falando aí em fazer essa eliminação dos metais pesados, e o projeto Revitalize, ele conscientiza as pessoas sobre a mazela, né, que é justamente aí a questão dos metais pesados. Então é isso aí. Beleza? Boa noite a todos. Pedi aproveitar para vocês que já estão aqui para dar já o like, né? Já dá o like aí no canal, porque isso ajuda a plataforma a identificar que está sendo um conteúdo, está sendo relevante para as pessoas, né? Porque está dando ali o like e ela acaba expandindo, compartilhando com outras pessoas aí do perfil, tá? Então, dá o like, compartilha, aproveita aí que estamos no início, né? Compartilha aí e comenta e faz esse comentário que é bem interessante, beleza? Então é isso aí. Lembrando aqui, contato aqui com o Fernando, né? Já anota aí, ó, DDD 8984 99986 para você conhecer mais sobre o projeto Revitalize. Vamos lá. Chegou a hora de a gente chamar o anfitrião da casa. José Celso. Olá, tudo beleza? Tudo bem? Muito bom estar fazendo mais uma live. Hoje eu não vou nem falar muito, não. Nós já vamos direto chamar o convidado, né, pessoal? O chat está disparado, gente. 64 já. Nunca aconteceu isso, tá? Então nós não vamos falar muito, não. Hoje é com o Fernando de cara, gente, né? É um prazer e nós damos muita atenção. Já está com 70, gente. Nunca aconteceu isso. Disparou, gente. Que maravilha, tá? Então hoje é você, Fernando. Eu não vou falar mais nada. Hoje é com você. Ok. Boa noite a todos, ao Alisson. Boa noite, José Celso, nosso parceiro aí de longas datas. E boa noite aí à plateia que está presente para escutar aqui um pouco mais do projeto Revitalize, né? E de projeto está passando para uma realidade, mas o nome vai dar sustentação aí por um bom tempo ainda. Fico aqui à disposição para a gente fazer uma complementação e uma extensão do que falamos na outra ocasião, quando aqui estivemos, né? Então, temos mais alguns fatos para colocar, mas primeiro fico ao dispor de vocês para ver por onde quer que a gente comece a descrever mais alguma coisa. Tá bom, eu tenho já aqui umas anotações, beleza? Preparada aqui, devido ao conteúdo aqui que a gente já tem uma noção, então é isso aí. Já vou começar perguntando a origem do projeto, sobre aqui para o projeto Revitalize, a perspectiva e expansão, né, que é o nosso tema de hoje. Eu te pergunto primeiro, a origem, qual foi a origem e o objetivo, e os objetivos? Bem, a origem está relacionada à realidade que enfrentamos, né? E vemos aí na população cada dia mais. Sim, a população se encontra sem saúde e sem alternativas de melhorias, sem oportunidade de fazer planejamentos em suas vidas, já que as mesmas só sinalizam que os anos que terão pela frente serão de difíceis para conseguirem sobreviver, tá? Então, tendo em vista esse foco e tendo em vista também a antecipação da agenda do GO de 2030 para 2025, a gente teve assim aquele estalo de ver o que é que podia fazer, já que é uma missão nossa, a gente ir para a humanidade, ir para a população e ver o que é que podemos fazer para acelerar esse processo. Temos que antecipar a nossa ida para a população, temos que antecipar a nossa agenda pessoal, tá? Já com relação aos objetivos que você questionou desse projeto, consistem em levarmos a essa população conhecimentos e meios de proporcionarem aos seus corpos uma revitalização e, consequentemente, prolongamento de vida, né? E essas duas alternativas dependem diretamente das pessoas envolvidas no projeto, que devem possuir conhecimentos básicos
de terapias diversas e estarem também receptivas a novos conhecimentos. Eu diria que um insumo importantíssimo é a parte energética de cada um também que se vincula a esse projeto, tá? Porque dá sustentação à fase de transição, que muitos chamam de transição planetária, que é a gente sair da esfera do carbono para a esfera do silício, da esfera da matéria para a esfera da luz. Certo? Tá, beleza. Mais um aqui, ó, rapidinho. De que forma aí a população pode trabalhar, né, para poder ter mais saúde, ter seu prolongamento de vida através aí do projeto Revitalize? Olha, Alice e Zé Celso, eu diria que vários pontos precisam serem trabalhados, mas no momento, por questão de sobrevivência, precisamos atuar nos corpos dessas pessoas em cima dos metais pesados que estão em níveis alarmantes, em cima das toxinas, que estão também em níveis super elevados, tá? Os metais pesados, parasitas e outros componentes que vêm desde muitos anos atrás, impedindo as pessoas de gozarem de boa saúde. Então, a gente tem esses elementos em nossos corpos num processo cumulativo desde a infância. Só que isso nunca foi abordado porque precisava de desenvolvimento, né, de situações, de circunstâncias, para que pesquisas científicas fossem realizadas e esses fatos virem à tona. E aí, por ocasião da pandemia que passamos há algum tempo atrás, houve essa ocasião, houve essa oportunidade. Então, se foi uma coisa que deixou marcas profundas na vida de muitos e a perda de vários, mas, por outro lado, abriu vertentes de estudos mais profundos, mais detalhados, e está fazendo com que a maior parte da população busque mais conhecimento na área de saúde, de terapia, do seu próprio corpo, de como sobreviver, e esse momento a gente está vivendo. E é nesse momento que a gente precisa atuar mais junto à população. Quer falar alguma coisa, José? Tá difícil de falar hoje, é o Fernando, né? É maravilhoso, né, gente? As novas tecnologias que estão chegando, né? E agora, né, com essa... O Fernando, consciente mesmo, ele ainda não pesquisou as tecnologias que estão no trabalho, mas no subconsciente dele já está tudo no mental dele aí, né, Fernando? E muito bem, parabéns mesmo, gente. É um momento muito importante, né, pessoal? Não vou falar muito não, viu? Hoje, gente, nunca aconteceu disparar os chats, né? Já estão com 190, gente. Então eu vou agregar aqui um pouco mais. E aí, então, Fernando, esse projeto Revitalize, para poder desenvolver assim, precisa de muita gente? Como é que é isso aí? Sim, claro. Claro, porque o foco não é uma comunidade, né? Não é um município, não é uma cidade. O foco é a população, tá? Por isso criamos comissões locais que estamos designando de oficinas de detox num primeiro momento, né? Temos grupos locais hoje em Natal, aqui onde eu resido, né? Em João Pessoa, na Paraíba, em Recife, lá em Pernambuco, em Maceió, em Alagoas, também na cidade de Pariconha, em Alagoas, estamos dando início lá, a frequência já chegou lá também. Paulo Afonso, na Bahia, também, já temos frequência do projeto Revitalize lá em andamento. Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, também a frequência já foi implantada. Cuiabá, e em instalação, em fase inicial, que estamos conversando aí, em Vitor Meireles, em Santa Catarina, tá? Mas temos que também destacar a Feira de Santana, onde temos o nosso amigo Alisson presente, e de lá deverá sair frequência para as cidades circunvizinhas, e Salvador também está no rol, tá? Nesse momento, a gente aproveita aqui para
para agradecer o desempenho, a participação e a colaboração dos parceiros que estão nessas cidades. Não vamos citar nomes para não esquecer ninguém, porque todos estão agindo de uma forma esplendorosa, contribuindo para que a coisa crie horizontes bem maiores do que aqueles que a gente está buscando, tá? Eu digo que a gente está com a frequência da prosperidade muito favorável e cada dia mais ela está crescendo e assim continuará. Para isso só precisa da dedicação que o grupo vem tendo hoje. Claro que todo grupo tem seus problemas, né, circunstanciais, mas que são transponíveis, né? Nós dimensionais somos todos imbuídos do espírito de líderes, né? E às vezes nessa vibração, nessa frequência, o ego às vezes quer se manifestar um pouco, mas cabe a gente também saber reconhecer, controlar e ver que estamos dentro de um projeto de ação coletiva. E nessa linha, a gente tem que se harmonizar cada vez mais, tá? Estamos procurando conhecimento mais profundo, né? Com tecnologias novas, como o Zé Celso falou, né? A gente está procurando chegar para a população com o que ela precisa, conhecimento e saúde, tá? Mas não a saúde ancorada numa medicina ultrapassada e vinculada a um sistema podre, a um sistema usurpador, manipulador, que aprisiona a população, acorrenta, para que essa população venha a ser uma energia de realimentação das necessidades e pretensões deles. E a gente está entrando nessa mesma população com uma medicina integrativa, onde não precisamos ter um diploma na mão, como os que existem e que atribui aos médicos, né, aquela titularidade do senhor das ações, os senhores da cura, os senhores de devolver os padrões de saúde. Isso é só rotulado, né? São apenas chavões que são utilizados, mas que na prática o que a gente está vendo são situações totalmente adversas. Então, a gente está trazendo a medicina frequencial, a medicina integrativa, que vai olhar e que está olhando o ser como um ente completo, né? Você não vai analisar uma situação vinculada a um ponto do corpo. Vai procurar ver o que é que aquele corpo está passando de necessidade em detrimento daquele sintoma que a pessoa está refletindo. Quais são os sistemas, quais são os setores, quais são as coisas que aquela pessoa precisa melhorar no seu dia a dia para poder não incorporar mais aquela frequência de dor, de sofrimento, né? Então, a gente olha o cenário dessa forma, tá? E nesse cenário, a pessoa volta a vibrar novamente nas suas formas padrões, né? Porque o objetivo nosso é devolver a frequência de vibração do homem adapa, do ser inicial, do ser padrão, tá? Em cada realidade que a gente encontrar aquele que está buscando e precisando desse retorno. Para depois disso, a pessoa, através de sua própria dedicação, e de ações junto à suplementação, à alimentação, a exercícios físicos e energéticos também, ela mesmo criar o seu prolongamento de vida, tá? Ela mesmo atingir níveis conscienciais com mais facilidade, porque está tirando do caminho da sua evolução, do seu crescimento espiritual e consciencial, um freio de mão colocado pelo sofrimento, pela dor. Então, a nossa missão está totalmente vinculada a esse aspecto aí que a gente está falando. Então, mais uma vez, eu sou muito grato a Zé Celso, essa oportunidade que a gente está tendo aqui,
Muito grato aí à condução que a ASA está dando e abrindo as frentes para a gente colocar. E cada vez mais agradecer a todos que estão juntamente comigo. E espero que outros venham a fazer parte desse time, porque é um time que só tem a ganhar cada vez mais luz para o seu caminhar, para a sua evolução. E uma coisa eu gostaria de acrescentar: quanto mais luz a gente ganha, mais luz a gente distribui quando a gente está no estado de consciência focado no cumprimento de uma missão. Não precisa nem você pensar na quantidade de luz que você tem. Quanto mais você doa, mais lhe chega. Então, é assim que a gente está caminhando em direção ao ser iluminado que cada um somos, em retorno a esse ser. Mas pode prosseguir aí, Zé Celso e Asco, que a gente vai fazendo as colocações aqui. Se, em relação às pessoas envolvidas aí, então, precisa-se que o número maior das pessoas elas sejam, como é que eu posso dizer assim, especialistas, como é que eu posso dizer, terapeutas? Olha, hoje o que a gente está fazendo, por incrível que pareça, nessa nossa linha de ação, nas conversas que temos, nos contatos e nas ocasiões como essa, por exemplo, que a gente está fazendo algumas colocações, vão sempre surgindo e estando presentes, é uma questão frequencial, pessoas que já trabalham com terapias holísticas, pessoas que estão vinculadas à área da saúde, ou à área de alimentação saudável, ou a área da bioquímica, mas com uma visão mais para o lado naturalística do que para o lado da medicina industrial. E eu não sei se é sorte ou se é o universo conspirando a nosso favor. Eu acho que é mais o universo conspirando ao nosso favor. Mas precisamos de muita gente no repasse de conhecimento também, fazendo um trabalho inicial, porque nós adotamos procedimentos que não estão condizentes com a medicina convencional. Então, dessa forma, as pessoas que serão os beneficiados maiores, né, que estão esperando nossas ações, que carregam também seus paradigmas, suas incredulidades, as resistências colocadas em suas mentes pela educação errônea, pelo um passado muito manipulado, ainda também com ações muito fortes no presente. Então, essas pessoas elas não possuem um trabalho energético em desenvolvimento, tá? E por isso a gente tem que abrir essa frente desse trabalho para que elas diminuam a resistência que vem a oferecer nessa mudança dos hábitos convencionais, tá? E venham aceitarem de forma mais passiva e de uma forma mais questionadora no sentido de evoluírem, tá? Esses novos processos e filosofias que a gente coloca em prática, né? Mas, mesmo assim, quando se deparam com o esclarecimento que recebem, algumas ainda oferecem um pouco de resistência, ainda mostram um pouco de temor, mas passam mesmo assim a adotarem os ensinamentos e as práticas que a gente está direcionando. E aí, meu amigo, quando começa a vibrarem nessa positividade, nessa mudança, quando começam a enxergar a luz no fim do túnel, como diz a expressão, que não tinha antes, ninguém quer mais largar a luz. Aí é mergulhar de cabeça, tchau e benção, e o retorno fica para trás. É isso que a gente tem que fazer com essas pessoas. E eu vou confessar uma coisa, entre muitas que eu ainda irei confessar. Eu adoro fazer as pessoas passarem do caminho de retorno, ajudar elas a olhar, não tem mais volta. Tá? Não é o ego que se expressa, é a luz que se ilumina mais e
fica mais disposta a favorecer outros que nos seguem, outros que nos escutam e outros que poderão nos ajudar na mesma direção, na mesma filosofia, na mesma abertura, com a mesma intenção. Isso me faz sentir muito bem, muito bem. É como se eu estivesse ganhando um prêmio atrás do outro da loteria. Ô Fernando, você está enfrentando o sistema poderoso. E você está sendo corajoso em enfrentar esse sistema. Até agora, o sistema tem alguma mensagem, alguma perseguição? Ou você está com toda a proteção que eu acredito que está? Não, Celso, eu sei, muitas pessoas já conversaram comigo, e já há alguns anos atrás, quando eu comecei a tomar algumas posturas, que eu tomava assim de uma maneira mais radical, eu às vezes falava em ambientes que não era para falar o que eu falava, não era para dizer da maneira que eu dizia, porque tinham pessoas que olhavam para mim de forma diferente, como se estivesse me fulminando com uma flecha, alguma coisa, e várias ocasiões me perguntaram se eu não tinha medo. Eu vou confessar uma coisa. Faz algum tempo, acho que foi em 2009, quando o meu percentual de medo teve uma queda brusca. Eu não digo que esse percentual hoje é 0, mas está mais para junto de 0 do que para 10, em termos de percentagem. Então, a queda foi grande. E isso reflete em todos os aspectos. Não é medo, medo da escuridão, medo de ser atacado na rua, medo de qualquer coisa. Esse medo foi muito lá para baixo. Esse medo, quando ele vai muito para baixo, ele também coloca a gente em exposição maior. Mas quando você vai perder esse medo, você começa também a abrir uma frequência de blindagem proporcionada pelos parceiros da realidade paralela, os nossos parceiros iluminados, que lhe devolvem mecanismos que você começa a saber se afastar daquela ocasião, daquilo, sem que nada venha lhe agredir. E eu acho que eu tenho me trabalhado muito nesse sentido. Eu me acho muito protegido. Não é se achar, é você sentir. Aí é outra coisa, tá? Eu tive a oportunidade de conversar com alguns colegas, né? Isso já faz anos atrás. Eu tenho alguns amigos aqui em Natal que eles têm o dom da clarividência, tá? Tem um amigo sírio-libanês, então, e o cara me conhece desde a época que eu tinha, acho que 3 anos de idade. E esse cara é fantástico, né? Fantástico mesmo. Desde aquela época que eu venci o câncer, que ali também eu aprendi a diminuir o medo, foi lá que eu comecei, daí para frente fui diminuindo. E ele me falou algumas coisas bem interessantes, não é o momento aqui da gente entrar nesse detalhe, mas dizendo sempre que a proteção que eu tinha estava de uma maneira cada vez mais crescendo. E uma vez, eu frequentando uma reunião de psicologia que ele conduzia, isso era na Fraternidade Rosacruciana, São Paulo, antes de eu entrar no Projeto Portal. Eu comecei na fraternidade com 12 anos de idade, acompanhando a filosofia de Max Heidegger, né? E praticando alguns estudos com Eliphas Levi, Gurdjieff, Krishnamurti, Ouspensky, e tantos outros. E a Bíblia, de um modo não apresentado para literatura convencional como apresenta. Eles diziam que era a Bíblia oculta, né, escrita. E a gente fazia uns estudos lá interessantes, e eu gostava muito. E uma ocasião lá, eu estava com um grupo assim, e ele ficou olhando muito para mim. Aí, curiosamente, eu perguntei para ele, Frailer, o nome dele é Frailer, por que você está olhando tanto para mim? Eu estou tão bonito assim hoje, mas eu levei na brincadeira, que eu sempre gostei de brincar, né? Apesar de ter esse meu jeito assim, que às vezes dizem que eu não gosto de mostrar muito os dentes. Mas
Eu sempre gosto de brincar também. Aí ele brincando disse para mim, meu amigo, não é brincadeira não, mas se você soubesse a galera que está aí atrás de você, aí você deve ter muita coisa a fazer. Isso faz muito tempo, né? Então, eu não deixo nada para a galera que está atrás, não. Não fico na dependência. Eu procuro desenvolver os meus mecanismos, aumentar a minha frequência, a minha vibração, que é para poder essa galera atuar comigo nessas ocasiões, nesses projetos, no despertar das pessoas que a gente precisa, tá? As coisas pessoais a gente deixa de lado. E as coletivas que a gente precisa levar lá para os que precisam mais do que a gente tem que focar, tem que se entregar e se entregar de coração. Desculpa, eu falo muito, mas é porque vem de dentro, eu não tenho como segurar. Não, foi ótimo aí. Ótimo. Muito bom. A resposta. E dando da sequência, então, aí, agregar um pouquinho aí, qual foi o primeiro pensamento, qual foi o primeiro equipamento que foi adquirido, qual foi o primeiro equipamento que vocês adquiriram? Olha, a gente começou a assistir e acompanhar aquela plataforma da professora Juliana Varão, né? Aquela Arca do Reset, porque as conversas que nós tínhamos e a ideia de montar o grupo surgiu também conduzida pela necessidade das pessoas terem um processo de limpeza de seus organismos diante da questão daqueles procedimentos médicos a que foram submetidas, né? E a gente ficou sabendo que tiveram alguns procedimentos médicos que foram feitos de uma maneira diferente do convencional, de uma forma muito antecipada, sem os devidos testes serem feitos, realizados, sem comprovações científicas. Isso tudo está escrito nos artigos que estão saindo recentemente, comprovações, né, laboratoriais, mostrando que realmente a população foi submetida a serem cobaias em termos de procedimentos em busca de soluções para aquela pandemia entre aspas, digamos assim, que reinou num certo período. E aí a gente começou a pesquisar, né, acompanhando outras pessoas também que estavam pesquisando na internet, porque a gente tinha que ficar mais subordinado ou mais confinado em casa, né? E aí a internet ganhou muita expressividade. E eu aproveitei nas buscas, né? Começaram a surgir os grupos, eu comecei a me vincular nos grupos e fui vendo que a questão dos medicamentos que estavam sendo direcionados estavam deixando as pessoas atordoadas, com problemas colaterais e tal. E aí começamos a buscar o que tinha de inovação, não na medicina convencional, mas nos meios científicos que vinham sendo estudados, não convencionais. Aí encontramos a professora Juliana Varão dizendo e falando sobre terapias frequenciais. Isso nos chamou a atenção. E aí começamos a participar de um curso dela, chamado curso de imersão, né? Wake Up, ou imersão, onde ela se aprofunda mais, onde a pessoa tendo um embasamento da área médica é melhor de acompanhar, mas também, se não tiver, acompanha, desde que estude, que pesquise, que busque mais um pouco. E aí vimos uma indicação dela sobre o equipamento Hidrovitalis. Equipamento esse que é fabricado pela Nova Ciência, que é uma empresa que trabalha muito em cima da medicina integrativa, pelo lado frequencial. Ou seja, ela não trabalha em cima daquelas teorias e dos estudos que levam os médicos a se ancorarem
nos remédios que ficam disponíveis nas prateleiras das farmácias, nas cirurgias, né, nos processos invasivos e tal. É uma medicina que é não invasiva, ela se preocupa com a qualidade de vida, com a qualidade da saúde da pessoa, e não em ter a pessoa como um elemento ou um reduto de experiência, que em muitas ocasiões ocorre, né? E aí a gente começou a ver essa situação toda e fomos pesquisar sobre o hidrovitase. E ela disponibilizou lá umas planilhas também, onde a gente poderia encontrar. Começamos a estudar o hidrovitase e vi uma riqueza que ele tem em sua linha de ação, né? Através das frequências, ele consegue fazer determinados sistemas ou órgãos que estão vibrando fora de frequência. Quando um órgão está vibrando fora de frequência, ele está inflamado, ou com processo de doença incorporado, ou muita toxina presente ali, ou ele está com a sobrecarga de algum elemento corporal mesmo que aquele órgão trabalha, sobrecarga ou falta. Então, tudo isso faz aquele órgão vibrar num nível de frequência diferente do padrão. Quando você coloca esse órgão ou esse sistema para vibrar no nível de padrão, ele fica sem a enfermidade, ele fica sem aquele aspecto nocivo, ele volta ao seu estado pleno de saúde. É o que a gente chama de cura. Tá? E aí a gente viu que o hidrovitase ele pode ser direcionado para lepra, para câncer, para tuberculose, para AIDS, tá? Para tantas outras enfermidades, mas o que a gente precisa mais nesse momento atual é fazer a retirada da quantidade de toxina que a gente tem dentro do nosso corpo. Se não fizermos isso, o trabalho em relação às enfermidades para retirar vai ser um trabalho muito lento e muito comprido, né? Vai levar um tempo muito vasto para poder se concluir. E aí, hoje em dia, em decorrência de medicações que foram aplicadas a gente, né, buscando deixar a gente imune de determinados problemas que estavam atingindo a população, aí tem um elemento, né, um gráfico da vida aí que ficou circulando dentro do organismo, e aonde ele circula, né, criou aquele mecanismo, o hidrogel graph, ou seja, ele consegue ficar numa formatação onde, através do processo de adsorção, né, ele proporciona aderência de toxinas nele, e circulando ele vai migrando por diversos recantos e causando dano no coração, miocardite, no pulmão, vai entupindo processos lá dos alvéolos pulmonares, né, da troca de CO2 por O2, e com isso vai lesando, e enfermidades vão surgindo, infecções vão se implantando, e daqui a pouco a pessoa está com infecção, inflamação pulmonar grave, ou lá no fígado também, quando esse elemento está transitando por lá, que está cheio de toxina, ele vai acelerar o processo de uma esteatose hepática, ou de uma cirrose, ou qualquer outra série de elementos. Por exemplo, às vezes até parasitas estão instalados lá no fígado, tá? E a gente, hoje em dia, a maior parte, um percentual acima de 90% das pessoas, nós temos parasitas em diversos órgãos. Esqueçam aquela época que diziam que a gente só tinha verme ou alguns parasitas no intestino grosso. Esqueçam que parasita só habita no interior de bolos fecais. Então, vocês precisam saber que os parasitas, eles migram até o cérebro da gente. Tá? Então, hoje em dia, com determinadas autópsias que foram praticadas, isso são registros oficiais. Isso não é dado
fantasioso. Determinadas autópsias praticadas, quando se abriram, o cérebro das pessoas estava empanturrado de verme. Pô, mas me ensinaram lá no colégio que verme era no intestino grosso. O cara me dava um vidinho para eu botar um pouquinho de fezes ali para fazer o exame. Acho que todo mundo cresceu por aí. Ninguém tirou um pedaço de fígado, de pulmão, de cérebro para ver se tinha verme lá. E aí, como é que detectaram isso? Teve que detectar depois que apareceram determinadas situações e quadros onde um determinado cidadão teve que ser aberto da cabeça aos pés para ver como é que estava órgão por órgão dele. E imagina uma pessoa com verme do intestino grosso ao cérebro. É isso que tem ocorrido em muitos casos. E é por isso que agora está reinante a situação de desparasitação. Todos nós precisamos fazer desparasitação. E num procedimento bem profissional, bem orientado, que é para não sobrecarregar o fígado, que é para não acumular nenhum resíduo que possa complicar os rins, né? Resíduos tóxicos que possam complicar os rins. Então, temos procedimentos assim em paralelo. A gente precisa tomar elementos como uma zeólita, né? Para poder, através de seu procedimento quelante, que é de retirar do interior do organismo para fora, pelo sistema excretor, toda aquela porcaria, digamos assim, então, aquele resíduo, aquelas toxinas que se acumulam é como uma lama dentro do corpo, tem que botar para fora aquilo ali, porque senão começa a encharcar lá dentro e complica, vai se complicando nos cantos onde tem toxina ainda acumulada. Então, dentro dessa linha, a gente, já com o projeto Revitalize, começamos a abrir frente de parcerias com as pessoas que trabalham com desparasitação, com as pessoas que trabalham com a zeólita, e por aí vai. Porque uma linha de ação, quanto mais ela se aprofunda, mais ela precisa de parceria e de parceiros que tenham conhecimento, que tenham sustentação daquilo que fazem e que abrace realmente a causa como a gente tem abraçado. Né? Então, o hidrovitase é o elemento, que eu diria, é o primordial na situação. Ele faz com que as toxinas ou os grafos da vida que estão dentro do corpo, eles se desinstalem onde eles estão e ficam sem a agressividade que tinha, mas ficam vulneráveis dentro do nosso organismo. E aí precisam ser jogados fora. Se formos esperar simplesmente pelo fígado, pelos rins, pelos órgãos excretores, às vezes isso causa uma sobrecarga na atuação desses órgãos. E para que não ocorra essa sobrecarga, a gente precisa de um quelante lá. E o quelante melhor que nós temos nessa situação, que deverá começar, e já devia ter começado, a ser usado por todos, de modo contínuo, é a zeólita. A zeólita, na sua composição maior, ela apresenta o silício. O silício é um composto de extrema necessidade no nosso organismo, porque, além dele estar vinculado a um processo de evolução energético nosso, né? Diante até daquilo que nós falamos, a gente está saindo da era do carbono para a era do silício, está saindo da era da matéria para a era da luz. Então, o silício está vinculado à era da luz. Ele está altamente vinculado à era da luz. Claro que, se eu ficar ingerindo só silício, eu não vou ter meu prolongamento de vida, que eu preciso de práticas energéticas, controle emocional, alimentação saudável, e por aí vai. É um conjunto de parâmetros que tem que ser trabalhado. Mas o silício é de extrema importância. Para o fígado, então, ele é extremamente importante. O fígado é um dos principais órgãos do nosso corpo, se não o principal. Tá? Aquilo que a gente busca, que tem expressões
diversas, como prolongamento de vida, transmutação, vibrar mais na luz do que na matéria e tal, o silício está diretamente relacionado a isso aí. E outro fato muito interessante, né, que nos foi passado por uma amiga nossa aí, que eu não sabia, né, a França, né, lá de Maceió, que acho que deve estar nos assistindo aí, ou já pode ter até saído, mas ela ia dar uma passadinha, que ela queria ver um pouco da nossa live. Ela nos passou uma informação riquíssima, que o silício, ele carrega informações primordiais da época da criação. Isso vem através do DNA da gente, lá de trás, da criação para cá. Dentro de uma molécula de água, ele traz informações primordiais relacionadas ao nosso DNA. E eu nunca tinha visto falar. Falei isso com o Thomas Anti, que é uma das pessoas de muita sabedoria dentro da zeólita, né, um estudioso. Inclusive, hoje foi para São Paulo para participar de um congresso onde a plataforma que ele vai abordar lá é altamente profunda sobre zeólita. E eu pedi a ele que no retorno, né, já que ele mora aqui em Natal, eu tivesse a oportunidade de ter acesso a esse trabalho dele, conversar com ele e pegar mais conhecimento. E ele prontamente nos atendeu e vou batalhar com ele também, Zé Celso, para mais na frente a gente trazê-lo aqui no seu canal, tá? Onde eu estou me sentindo bem à vontade, como você sempre nos deixou. O Alisson também já está sabendo dessa pretensão aí nossa, né? Através da ligação que a gente tem continuamente, a gente está trocando figurinha, e é um enriquecimento de sabedoria grande. É muita informação que o cara tem para somar a esse legado de informações que a gente vem juntando dia a dia. A gente está todo dia pegando um pouquinho mais e botando lá dentro do nosso baúzinho de informação, né? Fazendo exatamente aquilo que nosso amigo Bill, né, nos falou: busca conhecimento, não é buscar e jogar fora, não, é buscar e jogar num saco e ficar gravado, para passar à frente. Então, essa postura que a gente está procurando fazer. O Hidrovitalis é um facilitador, é um equipamento facilitador, porque ele vai nos ajudar a gente a se livrar de muitas enfermidades. No momento, ele tem agregado à linha de ação dele cerca de 2.000 enfermidades, 2.000 frequências. Então, e vai aumentar isso aí. E a gente já está sabendo também que temos na bancada de teste, no trabalho de uma equipe de cientistas, trabalhos profundos, cientista esse da Nova Ciência, que é a empresa que vem trabalhando nessa linha, um equipamento que dá de 10-0 no Hidrovitalis, mas é isso mesmo, a gente vai sair de um equipamento que está tendo uma linha de ação para um outro melhor. E a gente vai buscar conhecimento, vamos aprender a trabalhar com ele e vamos trazê-lo para a nossa plataforma de ação, para a nossa linha de ação. Cada base dessa nossa nos estados, né, ela vai se reproduzir. Aqui em Natal nós temos a base, a Oficina Detox Natal, a Oficina Detox RN, a 1. Daqui a pouco vai ter a Oficina Detox RN 2, 3, 4, 5, vai ser assim. Vai ter que pulverizar, porque o povo, aquele negócio, quando não se aprende pela alegria, é pela dor, né? Quando não é pela busca do conhecimento, é pelo sofrimento. Então, o povo vai ter que aprender, vai ter que entrar na realidade de que precisa tomar conhecimento dessa alternativa de sair do sofrimento. Mas não é saírem como mendigos, não. É saírem com condições, com conhecimento e agregando alguma coisa. Porque na hora que você não tem alguma coisa para oferecer àquilo que lhe é prestado, um serviço, alguma coisa, você pelo menos ofereça o seu serviço. E se eu vier a fazer isso também, juntamente com vocês,
É uma linha de ação, é um toma lá da cá. A gente está precisando é disso. Tá? Quando a gente foi comprar o nosso primeiro Hidrovitalis, foi interessante. Eu já participei dessa conversa aí, eu acho que, não sei se é da Cel, mas há muita gente já participei, a gente não tinha um centavo em caixa para aquilo. O Hidrovitalis custa R$ 8.120 um equipamento. Com um desconto que a gente batalha, vai conseguir, fica 7.000, acho que 760, por aí assim. E isso, cash, dinheiro à vista, isso no Pix, né? Pô, aí no cartão iria ser bem mais, e o desconto bem menos. Aí o que foi? A gente tem que buscar alternativa. Deu aquele estado de criar um grupo de cotistas entre pessoas amigas que têm uma determinada condição e que têm uma frequência que pode se sensibilizar por uma situação que você venha externar, como eles podem participar e não perderem aquele investimento que eles estão fazendo. Eles não estão perdendo dinheiro, eles estão investindo. Eles estão investindo numa realidade que vai desfrutar primeiro outros, e depois esse retorno vem para eles, com certeza. Foi assim que a gente conseguiu negociar, foi assim que a gente conseguiu levantar uma grana, dar entrada. Metade do dinheiro nós demos entrada, a outra metade assumimos no cartão para pagar com os atendimentos que a gente faz com as pessoas. E aí, com esses atendimentos, a gente tá pagando a coisa. E é com base nessa movimentação que a gente está mostrando às outras pessoas que somos capazes. Na hora que a gente começa a movimentar a coisa começa a dar alternativas da gente conduzir para dias melhores. A gente já sabe o que é energia em movimento. Então, tudo que a gente coloca em movimento tem essa energia no meio dela. E se eu acredito naquela energia, eu faço parte da energia. E aí a energia começa a bolar de uma maneira melhor e mais forte, né? Ou seja, aí Deus começa a empurrar a gente. Tá? É nessa linha que a gente está atuando. Bem, Alisson, é o seguinte, já que você não consegue bater o sino aí, eu vou dizer a Zé Celso, vem quando levanta a mão e manda eu me calar, porque senão o interior aqui fica querendo falar. Não, eu até ia perguntar justamente isso aí que você acabou de falar, né? Como é que o grupo está fazendo? Porque esse equipamento deve ser muito caro de frequências, equipamento frequencial, como é que o grupo estaria fazendo para fazer a aquisição? Aí você acabou de falar, eu já ia perguntar isso e você falou. E outra coisa que eu ia falar, mas eu falar aqui, mas como é que vocês fazem para levantar outros recursos para outras coisas, no caso, né? Mas o José Celso, ele quer falar aí. Fala aí, José Celso. Ô, pessoal, tá incrível. Parabéns, Fernando. O seu conhecimento tá mexendo com o povo, tá? Nós já estamos com mais de 2.700 participações já disparando. Eu até vou falar com a amiga aqui, que eu vou atender ela às 8h40. Vai atrasar, tá? Aí eu mandei uma mensagem para ela, falou, estou assistindo, tá? Então, nós vamos aproveitar o Fernando hoje, né, Fernando? Você está disponível para ficar mais tempo? Eu estou. Agora você está disponível a bater o sino aí? Pois é, só. Eu tenho certeza que ela está entendendo, ela já mandou mensagem que ela está vendo a live, tá? Então, vamos ficar mais um bom tempo, né? Mas eu vou atender ela depois da live, tá? Beleza? Mas é que... Ô, Fernando, como é que todo conhecimento assim, você está despertando uma memória cósmica, você tá falando como um cara já formado na área da ciência médica. É incrível. Onde você buscou tanto conhecimento assim? Rapaz, Zé Celso, eu sou suspeito de falar, mas para algumas pessoas eu digo, hoje em dia, o maior passatempo para mim é estudar. Então, se eu tivesse tido a vontade de estudar que eu tenho hoje, na época que eu comecei colégio, eu acho que com 18 anos eu teria me formado em engenharia, sem brincadeira nenhuma. Porque, no momento, eu estou fazendo 4 cursos ao mesmo tempo. Tá? Assim, para poder pegar conhecimento
dentro dessa filosofia, não digo de vida, mas dessa filosofia para a ação desse projeto. Porque eu não me sinto cabeça da coisa devido às ações com os outros colegas, mas eu fui aquele que riscou, que acendeu o pavio, tá? Então, quer queira, quer não, eu que fiz o incêndio. E o incêndio deu certo. E agora eu me vejo naquela de fazer o fogo crescer e se espalhar. É mais ou menos por aí. Mas é estudo. A gente vai buscando, lendo, estudando, conversando, pesquisando. Né? Eu digo para vocês que tem um professor muito bom para mim, que eu tenho uma abertura muito... Chama-se Thomas Ende, o suíço. Cada vez que eu vou à casa dele, é 1h30, 2. Ele, às vezes, recusa até de falar com outras pessoas, como eu já vi, assim, porque ele vê o meu interesse de ficar buscando, ele vê aquela sede de conhecimento, e aí ele fica dizendo, estou em reunião aqui, depois da reunião eu ligo para você. Não é reunião, está comigo, está me atendendo e falando. Eu, às vezes, cheguei até a pedir desculpa. Ele disse, não é desculpa não, você está no seu papel, eu estou adorando esse projeto de vocês e a oportunidade que a gente tem é essa. E eu agradeço muito a ele e a gente vai tocando. Mas também é assim, a junção de tudo, né? Os colegas que nós temos aqui dentro do grupo são fantásticos, são pessoas que têm conhecimento e méritos próprios, que a gente conversa, assim, muito tempo, não vamos citar nomes, né? Mas pessoas que a gente pega numa ligação, noutra, e a gente entra naquela vibração, e é conhecimento para lá, conhecimento para cá, rapaz, você já leu isso, e a gente vai, e dessa forma aí é que a gente vem juntando elementos para agregar. Mas eu me sinto precisando de muito conhecimento. Eu tenho que estudar muito, muito mesmo, né? Porque o aprendizado é eterno. Eu me lembro de um professor de matemática que uma vez ele chegou para mim, que eu dizia, rapaz, Roberto, eu estudo muito matemática, adoro matemática, assim, na época que eu vivi em colégio e faculdade, mas eu vejo que quanto mais eu aprendo, mais eu tenho que aprender. Ele disse a maior verdade. Aí ele riscou um círculo num quadro, acompanha aí com a mente vocês, riscou um círculo no quadro, aí dentro desse círculo ele fez um bocado de tracinhos. Aí o círculo ficou tracejado. Aí ele disse, pronto, aqui é o conhecimento que a gente possui. Aí ele foi para fora do círculo com outro giz, um giz rosa, e começou a riscar. Riscar. E aí o quadro começou a ficar pequeno para a quantidade de risco. Aí ele disse, aqui é o conhecimento que a gente está buscando. Eu nunca esqueci isso. Então, quanto mais você incorpora, o que você incorpora fica numa limitação que é dada pela sua mente, pela maneira como você conduz, como você aprisiona o seu conhecimento, mas fora dele a coisa é imensurável. E aí eu vivo mais pelo lado imensurável, vivo navegando lá. Eu não fico vendo o que botei dentro do círculo, eu fico buscando o que está fora do círculo. Bem, mas vamos lá. Alisson fez uma pergunta aí, e eu me esqueci aí do sentido, qual foi o... Em relação a... Você falou como foi que adquiriu, como é que o grupo adquiriu aí o equipamento, e tal. E para as outras ações, como é que o grupo faz para né? Para fazer o que fazer, ou fazer o que precisa fazer? Tem uma coisa também, né, que tem uma certa pessoa, uma amiga nossa conhecida aqui de todos, há muito tempo, lá dentro do antigo projeto Portal, hoje DACA, e dizia para mim, use a sua intuição, que é uma habilidade que você tem que confiar nela. E às vezes eu ficava com raiva dessa pessoa, porque era na fase que a gente estava estruturando um núcleo aqui no Rio Grande do Norte, e eu queria tanto um AC aqui, a gente ralava aqui, organizando as coisas. O Alisson teve aqui, né, nessa época de estruturação, ele sabe muito bem de muitas fases que ele participou,
e a gente ralava lá em Serra Caiada, abrindo trilha na serra, fazendo limpeza de mato, limpando caverna, estruturando, e eu chegava para essa pessoa, e aí, rapaz, quando é que vai lá o Rio Grande do Norte? Vamos ter que ter nosso primeiro trabalho lá, tal. Ele, não, vá tocando, vá usando sua intuição. E tinha dia que eu ficava, assim, chateado mesmo, sabe? Porra, que negócio só eu usar minha intuição? Tem que ir lá, pai, tem que ver alguma coisa e tal, tal. E aí depois eu notei que se ele tivesse vindo aqui antes, talvez tivesse quebrado toda aquela sequência de trabalho que a gente se propôs a fazer em conjunto. Eu não fazia só, era um conjunto de pessoas, né? Então, lá na Serra tem muita gente que trabalhou, a gente ajeitando trilha, né? Não vamos citar nome, porque foram muitas pessoas. Porque se um ficar fora e ser citado, pode ficar magoado. Então, para não magoar ninguém, a gente vai dizer que foi um conjunto, e um conjunto grande, né? Bem, então, foi usando a intuição. Eu vi que a gente está precisando de mais recursos para poder fazer algumas coisas, e me lembrei, eu olhando umas brincadeiras na internet, eu estava olhando com o meu neto, para ser sincero, eu não tinha contado isso ainda. Ele quer ganhar negócio de jogo, aí eu mexendo na internet, apareceu um bingo, sabe? Aí eu disse, eita, rapaz, a ideia do bingo vai ser legal. Aí eu disse, um bingo pela internet, nunca aconteceu isso. Eu vou falar com quem? Com quem foi que eu falei? Aí liguei para um amigo meu, né? Rapaz, esse tal de um bingo aí, tem como a gente fazer, tem como ver cartela, tal, estou pensando nisso aqui. A pessoa, um link de um bingo aí, a gente passa para todo canto e vai. E aí, Zé Celso, deu certo o bingo. Um bingo que a gente pretendia vender umas 100 cartelas, foram vendidas, assim, porque a coisa foi feita em Rojão, 320 cartelas. Aí levantamos uma certa grana, e essa grana já está com direcionamentos programados e trabalhados, né, para os objetivos do grupo, né, e no próximo mês eu acho que está em cima, para dezembro. Mas digamos que para janeiro ou no máximo fevereiro, a gente vai trazer para vocês, Zé Celso, também a proposta de fazermos uma divulgação num segundo bingo aqui dentro do seu programa para mostrar claramente a que objetivos ele se reporta, quais são as maneiras que a gente utiliza de fazer. É um negócio bem prático, bem transparente. Agora, interessante é que eu nunca, na minha vida, tinha chamado um bingo, né? Na hora de escolher a pessoa para chamar um bingo, aí sobrou para quem? Aí veio aquela energia, né, eu não sei, é bingador, é o nome de quem chama bingo, sei lá. E eu tive que incorporar aquilo lá e comecei a brincar, e daqui a pouco estava uma brincadeira legal, assim, com todo mundo. Eu brincava com gente daqui, de Campo Grande, de Recife, de João Pessoa, tá? E aí, através de um bingo, nós levantamos recursos. Então, se a gente apelar para a nossa criatividade, a gente tem do nosso lado uma frequência muito forte. A frequência da alegria, é a frequência que é trabalhada com a criatividade. E se a gente trabalha a capacidade mental, a tecnologia mental, e dá uma aliada ao lado emocional, à frequência da alegria, Zé Celso é professor disso aí, Zé Celso é o mestre, e pode nos dar assim, aulas fantásticas e passar ensinamentos muito profundos nessa área, a gente consegue. Agora, se a gente começar a ficar naquele clima melodramático, negativo, aí mesmo, aí você já começou a não querer chegar onde você pretendia lá atrás, né? Então é dessa forma, a gente tem que ser criativo, e vamos ter o nosso segundo bingo aí. E olhe lá se não vier prêmios assim, bem mais fortes do que o que saiu. Vamos lá, estou à disposição. Anderson, gente, 3.000, quase 3.800 no chat aí, tá? Pessoal, faz o joinha, inscreve no nosso canal, dá uma forcinha aí. O Fernando agora, eu tenho certeza, é parceiro do canal.
tá? E vai trazer o colega dele. Essa semana, gente, nós temos três horários disponíveis. Parece que tem se não faz a minha memória, na terça, porque a Solange está lá na Valan, e a quinta também está disponível, às 19h30, e a sexta, você, que é a Jaqueline, né, está lá também no treinamento, tá? E aí? Traz essas pessoas, os seus colegas, para essa semana aí, fazer live no nosso canal. E o que você acha? Olha, essa semana eu não garanto, porque o Thomas vai passar 15 dias fora. Ele está em São Paulo, ele foi participar de um congresso, ele ministra aulas também em algumas faculdades lá, e tem uns grupos de estudo também que ele fica à frente. Ele é muito ocupado. Eu tenho que trabalhar primeiro com ele, assim, uma brecha na agenda dele, e aí o assunto seria somente zeólita, né? Para ele falar sobre a zeólita, os benefícios da zeólita. Porque aí ele tem que ainda dar uma enxugada, porque para ele falar de zeólita, ele fala a vida toda sem parar, que é conhecimento demais. Mas aí ele iria ou vai direcionar para as nossas necessidades, para o nosso objetivo, o foco do projeto Revitalize, né? E para que todos que estejam assistindo usufruam do conhecimento, colocando em prática. Eu quero aqui ratificar para todos, apesar de nós termos representação da zeólita em todas as bases de atuação nossa, em todas as oficinas, a gente não quer empurrar zeólita para as pessoas tomarem, não. A gente quer levar o conhecimento da importância dessa zeólita para que ela seja tomada, né, usada de uma forma elegante, você sentindo o que ela proporciona e os benefícios sendo dessa forma repassados a outros. É bom a gente usar uma coisa, sentir bem usando e repassar. Por exemplo, eu vou citar um caso que ocorreu comigo mesmo. Eu comecei a usar o Hidrovital, fiz vários atendimentos. Eu acho que depois do 35º ou 40º atendimento foi que eu vim usar comigo. Eu aprendi a trabalhar a máquina, tudo, e usando nos outros, explicando as coisas, e nunca tinha feito comigo. Aí precisou eu ter uma diverticulite, que eu tenho divertículo, começou a doer, né, lá no lado direito, na parte baixa do abdômen. Eu pensei até que podia ser apendicite. A apendicite, quando começa a doer e vai aumentando a dor, você tem que ir para o hospital. Mas não aumentou. Diminuía, desaparecia, voltava. A apendicite não é assim. Daí a gente tem que estudar. Eu fui buscar literatura, ler, para poder entender o quadro. Aí eu digo, não, é divertido. Aí fui para o Hidrovital, abri a frequência de diverticulite, que ele tem lá nas enfermidades. Eu fiz 3 vezes só o Hidrovital comigo, venho usando a zeólita já de modo contínuo, e para acelerar o processo de desinflamação, eu usei a prata coloidal, 2 vidros de prata coloidal. Resultado da história do Brasil, a diverticulite foi embora. Se eu fosse para uma clínica convencional, o que é que ia ocorrer? Primeiro, eu teria que ir para o procedimento seria um médico geral, clínico geral. Aí ele diz, não, seu caso é no gastro. Aí você vai e marca com o cidadão o gastro. Chega lá, o gastro diz, bem, eu estou achando que isso aí pode ser uma inflamação, assim. Você vai fazer uma ultra e uma colonoscopia. Quer dizer, você já vai jogar radiação no seu corpo, já vai jogar toxina radioativa no seu corpo. Você já vai ter uma operação de um equipamento que é invasor, é um procedimento invasivo. O cara pega, enfia aquela mangueira lá pelo seu reto, batendo no intestino grosso, podendo perfurar num canto e no outro, para poder filmar lá os cantos que estão inflamados. Depois de um certo outro período de tempo, você volta para o médico, para ele olhar aquilo ali, a empurrar anti-inflamatório, analgésico, corticoide, ou seja, você sai com um pacote de toxina maior do que o que chegou. Tá?
e ainda com a possibilidade de não ficar curado, de não ficar sem enfermidade. E no nosso caso, usando a medicina integrativa, usando a plataforma de ser um simples terapeuta, usando a busca ao conhecimento, você tem capacidade de se curar. Então, é isso aí que a gente está levando para o povão, é levar esse conhecimento. Eu citei esse exemplo para mostrar que a gente, mais na frente, em outras lives que vamos ter a oportunidade de participar, a gente vai começar a relatar coisas mais significativas, relatos mais contundentes, né? Isso a gente vai trazer para apresentar. Eu estou atendendo uma pessoa que, essa pessoa, quando está emocionalmente equilibrada, a água que sai, porque o hidrovitalis, ele trabalha com a pessoa com os pés de uma bacia, aonde a gente coloca água com sal integral, né, uma água purificada com sal integral, mas a água está limpinha, limpinha. Quando termina o período de X minutos, cada enfermidade, cada tratamento é uma quantidade de X minutos, aquela água está com a coloração um tanto quanto alaranjada, mais ou menos. Aquilo são toxinas, né, que saem do corpo da pessoa, tá? Então, eu tenho um cidadão, um idoso, que ele tem muito problema que são agravados pelo lado emocional. Eu estou começando a ver isso aí, o lado emocional. Então, quando ele tem uma semana onde o emocional dele é muito atacado, agredido, quando chega no dia do tratamento, a água sai barrenta. Na semana que o emocional não é muito agredido, ela sai menos barrenta. Então, são esses indícios, a gente tem que ter a observação, tem que estar focado na coisa, que vão nos levando a adotar certas condutas, não falar com a pessoa, olha, procura tirar, assim, tirar de letra não, procura conviver de outra forma com aquelas pessoas, com aquelas situações onde o seu emocional é mais atribulado. Porque o que o emocional agride no organismo, ele agride no período de vida útil da gente também. Quando ele rouba um pouco da energia, né, que está relacionada à nossa energia sublime, que a gente chama de vida, ele reduz o período de vida útil da pessoa. É como qualquer enfermidade grave aí, o excesso de toxina reduz a vida útil da pessoa. Não precisa equação matemática para dizer isso. Então, se eu estou eliminando toxina, eu estou fazendo o quê? Dando chance à minha vida útil se esticar. Eu estou do lado do prolongamento de vida. É isso aí que a gente está estudando também, é isso que a gente está buscando. Porque tem que falar que a gente está usando um equipamento que está nos proporcionando esses meios, esses recursos, tá? Às vezes, algumas pessoas, alguns dias atrás, alguns meses atrás, chegavam para mim e diziam, rapaz, Fernando, eu quero operar o hidrovitalis, tal e tal. Mas o hidrovitalis não é um raio para sintonizar numa estação. Você vai primeiro pegar uma gama de conhecimento para poder fazer uma amnésia da pessoa que está lá à sua frente, um levantamento do cenário, do quadro da pessoa, para entender a pessoa, para poder você ver como aquele equipamento vai atuar na solução que você quer encaminhar para a pessoa, no benefício que você quer dar para ela. O primeiro momento, ou os primeiros momentos, estão sendo fáceis, assim, porque o objetivo maior é o tal do gráfico. A gente tem que reduzir o percentual desse elemento. Pronto. É um procedimento só, são 42 minutos, iguais para todo mundo, tá? E são de 6 a 8 sessões por pessoa, para ele poder chegar num nível de convívio, para eu poder atuar nos outros metais e nas outras enfermidades. Agora, eu faço 6, 8 detox, ou retirada do gráfico, né? Mas se a pessoa não tiver uma conduta diferente da que vinha tendo, com relação à alimentação, com relação à medicação, com relação à suplementação, muita gente está perdendo dinheiro com suplementação, porque está suplementando
as toxinas, estão deixando elas mais fortes, tá? E o suplemento quase não vai para o organismo. A pessoa tem que ter um comportamento emocional também mais trabalhado, né? Tem que saber o lado energético da casa, como é que está também. É muito importante a questão que o professor Nelson Modesto aborda, e a professora Juliana Varão, com relação à presença das ondas eletromagnéticas nos ambientes da gente de trabalho e residência. Eu tenho que pegar e reduzir a influência do Wi-Fi dentro da minha casa, da televisão dentro da minha casa. Eu tenho que jogar fora o micro-ondas, vender, fazer qualquer coisa. Aquele airfry também não serve dentro de casa, tá? Eu tenho que não botar medicamento em cima de geladeira, porque a composição do medicamento é alterada pelo campo magnético gerado ali naquele utensílio doméstico, tá? Eu não posso botar medicamento em cima de geladeira, tenho que botar no outro canto, distante pelo menos 3,5 metros, isso aí. Tem uma série de posturas, isso aí a gente está pensando, já rabiscamos alguma coisa, de fazer uma cartilhazinha para entregar para as pessoas. Isso é conduta. A pessoa também tem o seu lado energético para começar agradecendo o dia, agradecendo a sua luz por estar ali, para lhe prestigiar, dar a oportunidade dela evoluir, dela ser uma pessoa mais íntegra com a realidade, com o universo, com o Criador, com o Uno. A pessoa tem que aprender, ao ir dormir, a agradecer também aquela oportunidade que está ali chegando para dar repouso ao veículo onde habita a luz. Então, esses procedimentos que a gente não vem adotando ou que nunca tínhamos, a gente vai ter que passar a adotar também. É um conjunto de coisas, tá? Não vamos ficar dependendo de um mecanismo, de um equipamento hidroavitável, de uma suplementação, de uma desparasitação, né? Nós dependemos principalmente do nosso interior, a mudança de postura como um ser único, aonde a saúde é um item, mas o lado espiritual, a luz, é a esfera primordial. E para ser sustentada, tem que ter essa âncora dada pelo veículo físico, bem regrada, bem trabalhada, para a gente poder chegar onde a gente tem que chegar, certo? Eu acho que eu falei demais, né, Celso? Eu acho que tem uns ultra aqui que ficam mexendo com o meu juízo e eu tenho que soltar, né? Vem de dentro. Muito legal, muito bom, né, gente? O pessoal não para, né? O site está disparado ainda, tá? A nossa amiga aí, que vai ter a consulta depois, ela falou que a live está muito boa, tá? Então, nós podemos prolongar o tempo que você quiser, tá? Você... Continua disputando. Deixa eu falar, então, aí. Com todo esse atendimento que você começou a fazer, né? Todo mundo, né? Então, o pessoal está fazendo aí e tal. Como é que eu posso dizer? Com esses atendimentos todos, com todo esse conhecimento que vai começando a ter a partir de um atendimento, segundo atendimento, 40º atendimento. Você pensa em fazer o projeto Revitalize, pensa em fazer alguma outra parceria com outras instituições ou ONGs, como alguma coisa nesse sentido? Olha, com ONGs a gente não está descartado, nem pensar, né? Com instituições governamentais também nem pensar. Mas com pessoas parceiras da gente na busca de chegarmos a um nível de luz presente na humanidade maior do que o que se espera, aí a nossa parceria entra de cabeça dentro mesmo. Então, empresas como a Nova Ciência, a gente já está chegando junto dela, pretendendo ver como a gente consegue fazer. Eu venho pensando em fazer um pós-graduação na Nova Ciência, porque ela tem uma ala que
é uma faculdade, né? Um reconhecimento pelo MEC. Mas só que é muito extenso os cursos lá, são 18 cursos, se eu não me engano, para você trabalhar a grade de pós-graduação. E requer muito, eu fui analisar o tempo, requer muito estudo, você tem que ter uma dedicação muito forte e também o custo é muito elevado. Aí eu estou reduzindo a fazer, acho que umas 2 ou 3 especializações dentro dela, tá? Mas essa empresa, a gente está trabalhando meios, eu tenho discutido com pessoas que estão ligadas a buscarmos compra do equipamento. A pessoa que eu tenho trabalhado e discutido, assim, eu citar abertamente, é o nosso amigo Plautino, né, lá de João Pessoa, que é uma pessoa que eu prezo muito, é um irmão meu de vidas passadas, viu, Zé Celso? E a gente tem uma consideração muito grande, não desmerecendo as outras pessoas, mas é porque quando a gente tem um vínculo energético, a gente não sabe explicar muito bem, mas a gente sabe sentir a coisa. E aí a gente tem discutido até a conduta de fazermos uma fidelidade na aquisição de equipamentos a essa empresa, porque essa empresa, ela também parece-me que tem ações societárias do Thomas Zahn, da Zeolta. Ele é muito amigo do casal que é dono da empresa e ele foi quem nos apresentou ao setor de vendas da empresa e que a gente está conseguindo fazer algumas aquisições de equipamento com uma facilidade, assim, melhor trabalhada, digamos, para as pessoas do grupo Revitalize. Por outro lado, tem a Verônica Lopes, né, parceira nossa aí, que está com uma empresa no setor de produção de fitoterápicos para desparasitação, desinflamação, remoção de toxina e tal. E isso aí é uma coisa fantástica. Eu tenho conversado com ela. Provavelmente, Zé Celso, também vai ser uma pessoa muito legal para ter uma abordagem aqui no canal, né? A Verônica, você conhece a Verônica? E aí ela pode falar desse trabalho dela também, porque a gente trabalha as toxinas, mas temos que ter parcerias nessas outras atuações, com desparasitação, desinflamação, tá? E mecanismos fitoterápicos também para remoção de toxinas, tá? Bem, a gente tem essa ideia dessas parcerias. Se outras surgirem dentro desse escopo aí, dessa linha de ação da gente, desde que a empresa tenha uma sustentação energética favorável, que a gente reconheça, que bata com os nossos propósitos, né, com os propósitos que a gente está buscando, aí com certeza a parceria será muito bem-vinda, porque quanto mais somos, mais força fazemos, mais resultados obtemos. Ok? Beleza. Maravilha. Então, e aí então aí para mais umas perguntinhas aqui. E com relação aí à expansão, né? Na live está lá falando que, né, o tema da live também sobre a expansão, né, do projeto Revitalize. O que é que você pode falar para a gente aí sobre a expansão do projeto Revitalize aí, esse movimento aí? Olha, vocês já fazem parte do projeto Expansão. Na hora que vocês estão nos dando a oportunidade de estar aqui falando e uma plateia maravilhosa assistindo, esses que estão, eu não digo tendo a oportunidade, mas que estão se dando a oportunidade de se vincular a essa frequência, muitos terminam participando, né? E aí é uma linha de expansão. A outra vai ocorrendo através do nosso dia a dia. Todos que estão ligados ao projeto Revitalize, de uma forma ou de outra, quando começam a falar, o nome criou uma vibração forte, uma frequência de propagação própria que eu noto que está muito forte.
E as pessoas ligam para mim, como, por exemplo, a Emanuele de Santa Catarina, na live passada, ela estava assistindo aqui, né? E quando menos espera, ela pegou o telefone, aí ligou para mim. Olha, aqui é Emanuele de Santa Catarina, é Vitor Meireles, mais especificamente a cidade. E aí eu vi lá no canal Tecnologia da Mente, você falando lá, achei muito interessante esse projeto, bate com a minha linha de ação, eu sou terapeuta aqui, aí é legal isso aí, chego junto, ela já conhece outro terapeuta, aí vai falando e assim a coisa está se expandindo. Então, a expansão, ela já começou. Aonde vai chegar, eu não sei, mas nem penso nela acabar, eu quero que ela continue eternamente. Se entrar de país afora aí, melhor ainda. Estamos cumprindo o nosso papel. Agora está começando a vir aquela ideia de como a gente pode chegar a milhões de pessoas, né? Cada um tem que, pelo menos 15 milhões, despertar. Eu me lembro que há anos atrás, Zé Celso, aí nos arredores de BH, numa cidadezinha chamada Santa Luzia. Aí eu fui com Altair, Altair, o esposo da Sônia Dias, né? Eu não sei se a Sônia está participando da live, ela ia ver se entrava também. Eu fui a um centro espírita, porque naquela época a gente, de vez em quando, tinha uma curiosidade de ir lá no centro parece que era Maílza, o nome da pessoa, lá no arredor de Santa Luzia. Só para você ver aqui como são as coisas, né? Aí cheguei lá, eu tinha acabado de entrar no projeto Portal, era 2001, entrei em 99, mas esse ano foi 2001 ou 2002, mais ou menos. Aí ela chegou e perguntou, você quer falar com a cigana ou com o doutor Belmonte? Eu nem sabia quem era a cigana e tampouco quem era o doutor Belmonte, né? Aí eu disse, pô, eu venho de tão longe, eu quero falar com os dois. Mas me diga como é que eu faço. Aí ela botou uma mesinha branca lá e botou uma toalha e começou com as vestes brancas lá. Uma senhora que era lavadeira, rapaz, com aquele sotaque da roça mesmo, uma pessoa que a gente assim, chama de analfabeta pela conduta do palavreado. Mas de uma expressividade de natureza grandiosa, uma energia fantástica. Aí ela começou a botar umas cartas lá e debulhou minha vida todinha. Eu disse, pô, mas como é que a pessoa faz um negócio desse? Ó, é uma sintonia. Ela abriu um canal ali e era a cigana. Aí depois ela me perguntou se eu queria falar com o doutor Belmonte, né? Eu disse, eu não vou perder a oportunidade. Ela disse, olha, que às vezes ele se manifesta e a fisionomia dele não é muito bonita, não, porque ele é um ciclo, né? Ou seja, tinha um olho na testa lá. Aí eu digo, não tem nada não, não se preocupe não. Mas ele não se manifestou, não. Ela começou a falar num portunhol rápido e forte, eu até me assustei, e nesse portunhol ela disse para mim que eu iria trabalhar com muita gente, mas eram milhões de pessoas, que eu tinha escapado do câncer, né, que eu tinha tido, que eu tinha escapado por causa da missão que eu tinha. Aí aquele negócio ficou ali na minha cabeça e agora estou começando a juntar as pedras, né? As pedras estão se juntando e aí eu estou vendo que esse momento é um momento muito forte e muito favorável. Como eu estou me sentindo muito bem, eu estou vibrando assim numa felicidade grande, tá? Talvez quem esteja tirando na loteria esportiva não sinta a vibração de felicidade que está dentro de mim nesse momento, nesses dias que eu estou passando, tá? Eu sou suspeito em falar, porque o que me dá alegria e felicidade é uma frequência que às vezes não é a mesma para todo mundo, tá? Mas vamos lá, vamos tocar para frente aí. O projeto está em expansão e os limites podem ser que fiquem fora do sistema Terra, quem sabe? Ontem agora aqui, quer falar alguma coisa, José? Ele tem assunto para virar a noite, né? Que conhecimento, né? E o pessoal não para, né, gente? O pessoal não para, já está com 7 mil, mais de 7 mil. Você achou, Fernando? Você agora, hein? O Cigana falou com você, chegou a hora. Milhões de pessoas, tá? Eu acho que
É o leão que está ali atrás, ó, que está... Pois é, então eu vou fazer aqui uma colocação no seguinte aspecto. O pessoal que está nos assistindo, que querem participar do projeto, entre em contato aí com a gente, tem o telefone, tem qualquer coisa, o Alisson também pode direcionar, o Zé Celso pode direcionar, porque a expansão desse projeto é de suma importância para cada um de nós termos aquela alternativa que a gente tem de levar para a população que elas precisam, ter mais facilidade de chegar a essa população. Então, o projeto Revitalize dá a chance que a pessoa leve conhecimento, dá a chance que a pessoa atue como terapeuta, tá? A gente vai começar a criar espaço para fazermos visitas também a comunidades. O espectro da coisa está ficando assim muito amplo. Então, é uma coisa ampla, é uma coisa complexa, é uma novidade, mas tudo que é novo nos proporciona condições, ou nos sinalizam condições melhores da gente favorecer aqueles que estão lá na frente, aqueles que estão na ponta, que é a população. Na população, gente, está os nossos entes queridos, está nossa família, tá os amigos, estão esses todos, né? Então, a gente tem que ver esse conjunto todo. Bem, eu fico aqui a dispor. Beleza, gente, o assunto tá bom, você vê que o assunto não termina. Nós temos, o Fernando é muito conhecimento, gente. Parabéns. Tá vendo, pessoal? A turma de DACA, né? Tá? Maravilha, tá? Um abraço a todos, pessoal da DACA que está assistindo, tá? Né? Eu acredito que o pessoal de DACA também tá, mesmo que está em treinamento lá, tá vendo nossa live, né, Fernando? Lá é uma hora menos, não é isso? Um abraço para todos, gente. Agora vou encerrar mesmo, né, gente? Não para, gente. Dá vontade de virar à noite, tá? Mas é bom. A gente agradece a Deus por essa oportunidade, tá fazendo essa live, mais uma, e agradece o Alisson, né? Agradece o Fernando, né, por estar fazendo essa live, né? Então, pessoal, uma boa noite, né, a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado aí por mais uma live aí. Obrigado pelos likes, né? Foram muitos likes aqui, muitos compartilhamentos. Então, muito engajada. É uma live que tá bem engajada, né? Com bastante comentário, com bastante like, com bastante compartilhamento. Então, assim, sinal que a gente está trazendo os conhecimentos, as informações que as pessoas estão realmente buscando, né? Beleza? Valeu, obrigado a todos. Uma boa noite e até mais. Boa noite. Boa noite. Fiquem todos aí com a luz, a prosperidade, que melhores dias virão para todos nós. É isso aí.